dia. A partir desse momento estamos gravando, então eu recordo que ao se manifestar nessa aula, você automaticamente concorda com os termos de uso de imagem e voz da plataforma. Vocês enxergam bem a tela? Sim, professor. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai tratar do método de Monte Carlo, que é um método de simulação estatística. Tá? Ele é um método computacional para gerar simulações estatísticas, simulações que envolvam objetos aleatórios, como variáveis aleatórias, processos estocásticos. Em certo sentido, essa é uma ferramenta que vai aglutinar, aqui são framework que aglutina várias das ferramentas que a gente veio estudando nesse curso até agora, tá? A gente vai ter certos objetos aleatórios aqui e a distribuição correspondente, seja uma variável aleatória, um vetor aleatório. Esses objetos têm distribuição e a gente vai fazer o uso da distribuição aqui. A gente estudou também geração de números aleatórios e a gente vai precisar gerar números aleatórios aqui nesse processo, tá? A gente estudou inferência estatística, como inferir estatística a partir de dados, e a gente vai usar técnicas de inferência estatística aqui para tirar informações a partir das simulações que nós vamos desenvolver. Agora, para motivar o estudo do método de Monte Carlo, eu vou começar com um probleminha simples que está aqui. A gente tem um quadrado de lado 1, e dentro desse quadrado a gente tem um círculo inscrito nele. Aqui no meio, se eu pegar esse diâmetro aqui, se eu pegar o diâmetro do círculo aqui, passando exatamente pela altura que corresponde à metade do lado desse quadrado aqui, eu vou ver que ele vai ter diâmetro o quê? 1, né? Então o raio desse círculo é meio. Se eu conheço os lados desse quadrado, conheço o raio desse círculo, eu estou em condições de calcular a área de ambas as figuras. A área do quadrado é 1 e a área do círculo é π sobre 4. Agora, eu peço para vocês fazerem o seguinte experimento mental. Imagine que eu não conhecesse a área do círculo, eu conhecesse as dimensões do quadrado e eu soubesse que o círculo está inscrito aqui. Eu posso conhecer, por exemplo, a equação do círculo, eu sei que o círculo tem raio meio, então eu conheço, e o centro dele coincide com o centro do quadrado, então se eu colocar um sistema de coordenadas aqui coincidindo com o centro do círculo, eu consigo equacionar essas duas regiões, né? Eu consigo descrever analiticamente tanto o quadrado quanto o círculo. Eu pergunto a vocês, de posse dessas informações aqui, mas sem usar fórmula de área, vocês conseguiriam calcular, pelo menos de maneira aproximada, a área do círculo? O que vocês acham? Uma forma seria você tentar gerar números aleatórios dentro dessa região. Uhum. Se eu gerar números aleatórios, mas com que distribuição? Distribuição gaussiana? Talvez uma uniforme. Se você gerar gaussiano, eles vão concentrar aqui no meio, né? Se você gerar números uniformes aqui dentro, você espera que eles não tenham preferência nem pelo círculo, nem pelo quadrado, né? Eles vão cair mais ou menos numa proporção dependendo do tamanho da área, né? Não mais tendendo para o círculo ou mais tendendo para o quadrado. Então, se eu cobrir essa região aqui com números gerados de maneira uniforme, o que vocês esperam? Que eles vão cair dentro ou fora do círculo, mais ou menos na proporção da área do círculo em relação ao do quadrado. Vocês concordam comigo? Sim, senhor. Então, eu vou dar uma receita computacional como a gente pode estimar essa área aqui. A gente sorteia números aleatórios definidos aqui no quadrado unitário. A gente sorteia um par de números aleatórios, porque um ponto aqui no plano
corresponde a um par ordenado XY, né? Eu vou sortear esses pares ali e eu vou contar quantos desses pares caem dentro do círculo. Ao final desse processo, eu tenho uma maneira de estimar a área. A estimativa da área é o quê? É a razão entre o número de pares que caiu dentro do círculo sobre o número total de pontos que eu sorteei. Vão ter pontos que eu vou sortear que vão cair fora do círculo, né? E vão ter outros que vão cair dentro. Se eu pegar os que caíram dentro e dividir pelo total, eu tenho um número que vai ser parecido com esse número aqui, se eu fizer muitas amostras. Vocês concordam ou não? Sim, professor. Sim. Então, pessoal, eu queria fazer esse experimento computacional aqui com vocês. Eu vou gerar números aleatórios aqui dentro dessa região e vou estimar essa área aqui segundo essa regra, tá bom? É importante notar o seguinte, essa razão entre os números que estão dentro, que caem dentro do número total, vai aproximar essa área, porque essa outra área aqui é 1, né? Se essa outra área aqui não fosse 1, o que eu teria que fazer? Eu saberia que a razão entre a área do círculo e a área do quadrado seria proporcional a essa razão que eu acabei de fazer aqui, né? Números que caem dentro sobre pontos totais, né? Mas como a área do quadrado é 1, acaba que essa razão fica sendo igual à área do círculo, né? Tá bom? Então vamos conduzir esse experimento. Aqui está o quadrado e o círculo. E eu joguei 100 pontos aleatórios aqui com distribuição uniforme. 75 desses pontos caíram dentro. Então a minha estimativa para a área do círculo é o quê? 75 sobre 100, é 0,75. A gente sabe que a área verdadeira é π sobre 4, que é 0,78. A minha estimativa foi ruim? Pelo número de pontos, acho que não, né? Eu também acho que não. Eu acho que para a quantidade de pontos tão pequena que tem aqui, foi até muito boa, né? Concordam comigo? O que eu queria destacar aqui também é que, uma vez que a gente está estimando a área, uma vez que eu tenho a estimativa para essa área e eu sei que essa área é π sobre 4, se eu não conhecesse o valor de π, esse processo aqui também me permitiria inferir π. Vocês concordam comigo? Seria essa área vezes 4 é uma estimativa para π. E nesse caso aqui, a minha estimativa para π seria π igual a 3. É uma estimativa ruim para π? É ruim, mas está no caminho certo, né? Se eu estimasse π igual a 1 ponto alguma coisa, estaria bem longe, mas está no caminho certo, concordam comigo? Sim. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o número de pontos. 500 pontos agora. Quando eu faço isso, 395 pontos caíram dentro. E a minha estimativa vai para 0,79. E a minha estimativa IP vai para 3,16. Tá melhor? Tá bem melhor. Eu tenho 2 dígitos corretos aqui agora. Concordam comigo? Se eu fizer com 1000, vai para 794. Eu continuo tendo 2 dígitos corretos. Mas o terceiro dígito já está mais próximo do correto. Concordam? É 5.000. 0,7920. Tá? O que acontece se eu for colocando mais e mais números aqui, mais e mais pontos ali dentro? Vai convergir para a área esperada, né? Para o π esperado. Deve convergir. Se eu cobrir isso aqui com muitos pontos, se eu botasse 1 milhão de pontos aqui, vocês vão ver um borrão azul, não é? No limite, se eu fizer esse processo indo para infinito, no limite eu vou sortear tantos números quanto eu queira, eu consigo cobrir todos os pontos aqui. Concordam comigo? Sim. No limite,
essa área aqui converge para a área exata. E o π vai convergir para o valor verdadeiro de π, né? Mas quantos dígitos tem π? Infinitos. Infinitos. Então, esse processo só vai produzir todos os números corretos e todos os dígitos corretos aqui em infinitas etapas. Vocês concordam comigo? Eu não tenho tempo infinito. Então, se eu usar isso num contexto prático, uma hora eu vou ter que interromper esse processo e o que eu vou ter é uma aproximação. Tá? Mas, dependendo do número de amostras, se ela for suficientemente grande, de repente eu tenho uma aproximação razoável. Concordam comigo? Eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês, é vocês fazerem esse exercício e verem quantas amostras são necessárias para que o π chegue em 3,14. Tá bom? Esse processo, embora permita achar a solução, ele é um processo rápido? O que vocês acham? Sim. Acho que sim. A gente já fez 5.000 amostras e não chegou no π igual a 3,14. Vocês acham isso rápido? Não, de forma alguma. Eu acho E- lento. Tá? Professor, teria também que fazer uma análise de... E agora, esse exemplo, a velocidade não é uma característica que torna ele atrativo em princípio. O que torna ele atrativo é um procedimento simples, uma criança sabe fazer isso com lápis, e permite a gente calcular um problema complicado que é o cálculo de áreas. Hoje em dia a gente tem fórmula para área, mas a maior parte do tempo que a humanidade existiu, a gente não tinha fórmula para a área do círculo, né? Professor, eu tenho uma dúvida que é em relação a isso também, porque a gente está fazendo essa estimação supondo que a gente não sabe a área do círculo, né? Isso. Então, como que o senhor contou esses 3.960 pontos que caem dentro do círculo? Boa pergunta, muito boa pergunta. Eu não sei a área, mas eu sei que é um círculo e sei as medidas geométricas dele, né? Qual o parâmetro que caracteriza esse círculo ali? Duas informações caracterizam o círculo. Quais? A x e y. O centro. Centro e ele está escrito, né? Ele toca todas as paredes. Ah, tá. O raio, né? Aqui tem um pouco de arbitrariedade. Você tem que colocar um sistema de coordenadas aqui. Onde você pode colocar aqui, não tem problema nenhum. Eu acho que vai ser mais inteligente, vai dar uma equação mais simples, se eu colocar esse centro de coordenadas aqui com a origem coincidindo com o centro do círculo. Como é que é a equação desse círculo aqui agora? A borda é r ao quadrado, né? Quanto que é o raio aqui? Meio. Então é 1/4. Vocês concordam? Agora eu estou interessado na região interior também, então não é igualdade, é o quê? Menor ou igual a 4. Essa aqui é a minha caracterização analítica dessa região aqui. Como é que é a caracterização analítica do quadrado? Na verdade, ele tem tamanho 1, né? Esses dois módulos aqui definem a região do quadrado, né? Eu posso sortear o par x e y aqui nessa região. Eu sei gerar números uniformemente aleatórios entre 0 e 1, não é? Se eu pegar esses números e subtrair meio, eu faço eles entre menos meio e meio. Concordam comigo? Aí eu gerei esses números nessa região aqui.
Depois eu só preciso contar quantos caem dentro e quantos caem fora. Como é que eu conto isso, Letícia? Aí tem que utilizar a equação do círculo. Eu utilizo a inequação aqui. Isso. Se a soma do quadrado do x e y for menor ou igual a 1/4, está dentro. Eu conto como um acerto. Se não for, está fora, eu não conto como acerto. Aí eu pego o número de pontos que caiu dentro, divido pelo número total de pontos sorteados, e isso aqui é uma estimativa para a área do círculo, né? Na verdade, eu preciso ser um pouco mais explícito. Isso é uma estimativa para a razão entre a área do círculo e a área do quadrado. Como a área do quadrado é 1, isso fica sendo uma estimativa para a área do círculo. Se a área do quadrado não fosse 1, eu tinha que multiplicar pela área do quadrado também, tá? Entendi, obrigada. Professor, Oi. como é que eu defino nesses pontos quantas casas decimais eu devo usar? Não precisa. Você não precisa. O número de casas aqui não vai ser relevante para o teste. Você vai fazer essa verificação aqui menor ou igual a 1/4, que é 0,25. Se o número for menor ou igual, ele vai contar como um acerto. Se for maior, ele vai contar como um erro. Tá? Não tem nenhuma tolerância que você precisa especificar aqui propriamente dita, não. Ok. Posso seguir, pessoal? Esse exemplo mostra a gente a seguinte ideia: jogar pontos numa certa região e fazer uma conta sobre quantos desses pontos acertaram o lugar um certo alvo pode ser uma ferramenta poderosa para resolver problemas. Essa é a ideia central do método de Monte Carlo, tá? Então eu quero dar uma visão geral agora do método de Monte Carlo. O método de Monte Carlo, ele consiste em 3 etapas: pré-processamento, processamento e pós-processamento. O que a gente faz em cada uma delas? A etapa de pré-processamento, ela envolve a geração de cenários probabilísticos. Tá? Eu tenho uma certa variável aleatória, um vetor aleatório, um processo estocástico, e eu vou gerar realizações desse objeto. Eu vou gerar cenários dele. Tá? Para isso, para ser capaz de gerar cenários, obviamente eu preciso saber a distribuição de probabilidade conjunta desse objeto. Se for uma variável aleatória, eu preciso da função de distribuição. Se for um vetor aleatório, eu preciso do quê? Da função de distribuição conjunta. Se for um processo estocástico, eu preciso da função de distribuição conjunta que caracteriza aquele processo até uma certa ordem. Tá? E com a função de distribuição, eu posso utilizar um gerador de objetos aleatórios para gerar esses cenários aqui. 1, 2, 3, N. Nesse problema que a gente acabou de fazer da área do círculo, qual era o objeto estocástico que eu tinha ali? Era uma variável aleatória, era um vetor aleatório ou era um processo estocástico? Vetor aleatório? Aleatório. Por quê? Eu tinha x e y aleatórios, né? Eu tinha um par de coordenadas aleatórias, não é? Esse par de coordenadas forma um vetor, vocês concordam? Eu sabia a distribuição? Era uniforme, né? Eu sabia. Primeiro eu estava assumindo que eles eram independentes, né? A geração de x e y era feita de modo independente. E cada um deles uniformemente distribuídos. Então a distribuição conjunta daquele vetor aleatório era quem? Era a distribuição do x vezes a distribuição do y, pela independência, não é? E eu sabendo a distribuição, eu sabia gerar. Concordam? Como é que era um gerador ali para aquele... Eu fazia RAND para o x e RAND para o y, né? Tá claro, pessoal?
A segunda etapa, o processamento, ela em geral envolve o quê? A solução das equações do modelo. Que modelo? O modelo computacional. No processo Monte Carlo, entra uma distribuição conhecida no modelo computacional e sai uma distribuição que, em princípio, eu não conheço. Eu tenho que estimar. Nessa segunda etapa, na solução das equações, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada uma das amostras que foi gerada na primeira etapa e vou resolver elas segundo a equação ou as equações do modelo. Tá claro? E, ao fazer isso, eu vou gerar um conjunto de dados de saída, y1 e yn. Como o y é obtido a partir do x com o auxílio do modelo, eu posso dizer também que o y1 é m de x1, m do vetor x1. O yn é m do vetor xn. Tá bom? Essa etapa de processamento, ela envolve cálculos determinísticos. Aqui eu tinha cálculos para gerar objetos aleatórios na primeira etapa. Na segunda etapa é totalmente determinístico. Eu vou pegar os números aleatórios que foram gerados na primeira etapa, colocar cada um deles de entrada nessa equação aqui e vou gerar números de saída com isso. Na terceira etapa, pós-processamento, o nosso objetivo é estimar a distribuição da saída. Monte Carlo entrou uma distribuição conhecida num certo modelo computacional e sai uma distribuição que, em princípio, é desconhecida. Essa distribuição de saída é o quê? É a modificação da distribuição de entrada pelas equações do modelo. As equações do modelo moldam a distribuição de entrada na forma da distribuição de saída. Elas modificam ela, achatam, alargam, expandem, fazem algumas transformações na distribuição de entrada, de modo que ela toma a forma da distribuição de saída. Só que, em princípio, eu não sei como isso aqui é feito, porque isso aqui é um problema não linear. Como é que eu posso saber qual é a distribuição de saída? Eu vou usar um processo de inferência estatística para tentar determinar ela. A gente já viu isso como, a partir de dados, eu posso inferir o quê? A PDF ou a CDF, vocês lembram? Na aula de estatística paramétrica e não paramétrica. Agora, eu tenho dados para inferir isso? Tenho. Lembra que no Monte Carlo eu gerei cenários para entrada, resolvi cada um deles e gerei dados de saída aqui? Y1, yn. A partir desses dados de saída, eu posso aplicar aquelas técnicas estatísticas e inferir essa distribuição de saída aqui, Fy. Tá? Tá claro como é que é o processo de Monte Carlo? Sim. Vem cá. No problema do círculo anterior, vocês já me falaram como eu fazia o pré-processamento, geração de amostras. Como é que era feito o processamento lá? O processamento envolve resolver as equações do modelo. Quais eram as equações que eu resolvia lá? Tinha que colocar o vetor no x², mas isso é um quadrado menor que 1/4, né? Isso. As equações, a inequação que era resolvida lá é essa daqui, né? O que eu fazia? Jogava aqui, via, e depois fazia um condicional, um if, para ver se isso era verificado ou não, né? Concorda? Sim. E aí eu retornava o quê depois do if? 1 ou 0, né? As minhas amostras de saída aqui eram, então, uma sequência de 1 e 0, né? Concordam? E como é que era o pós-processamento ali? Que estatística que eu estava calculando ali? Eu não levantei nenhum histograma ali, mas eu fiz um cálculo estatístico ali. Qual foi, pessoal? É, É a frequência, né? O que eu estimei ali naquele problema? que o senhor pegou o número de pontos e caiu dentro sobre a amostra total, né? Número de pontos favoráveis sobre o número de pontos total é o quê? É uma? É a média. Probabilidade.
Não, não é média, não. É uma Oh, Porcentagem. desculpa. Probabilidade. Ah, probabilidade. Eu estimei a probabilidade dos pontos caírem dentro, não foi? Não foi? E eu Isso, sabia sim. que essa probabilidade era proporcional à área do círculo. Concordam comigo? Então, naquele exemplo lá, a etapa de processamento, o que ela estava fazendo era estimando uma probabilidade. Isso é um processo de estimação estatística. Concordam comigo? Então, método de Monte Carlo, a gente faz geração de cenários, a gente faz algum cálculo e depois a gente faz alguma estimativa estatística. Qualquer problema que a gente organize a solução nessas 3 etapas, gerar cenários, fazer alguns cálculos e depois usar os resultados desses cálculos para fazer estimação de alguma coisa, isso é um processo de Monte Carlo, tá? Pode ser enquadrado num processo de Monte Carlo. Eu acho que se vocês botarem a imaginação para correr, vocês vão ver que vocês já fizeram isso algumas vezes na vida, sem saber, talvez estava fazendo uma simulação de Monte Carlo. Concordam comigo ou não? Vocês conseguem imaginar algum problema que vocês já resolveram assim? Não? Ninguém pensa num problema assim, não? Eu acho que todos vocês já fizeram sim, vocês só não estão reconhecendo. Alguém já fez algum experimento aqui, o seguinte experimento em laboratório ou por recreação? Pegou, por exemplo, um objeto geométrico, pode ser um cilindro, uma esfera, mediu uma dimensão dele, jogou numa fórmula que calcula a área, o volume dele, anotou o resultado e fez várias medidas e fez várias... anotou vários resultados desse cálculo, mediu o diâmetro do cilindro, uma vez calculou o volume, mediu o diâmetro e a altura do cilindro, calculou o volume dele e anotou lá o resultado num papel. Mediu de novo, calculou o volume com essa segunda medida, anotou lá no papel. Fez isso algum número de vezes e depois pegou os resultados que estavam lá anotados no papel, somou eles todos e dividiu pelo número de medidas para ter um valor médio. Alguém já fez isso na vida? Num laboratório, talvez? Alguém já fez? Sim, nas aulas de Lab de Física 1, por exemplo. Você está fazendo um processo de Monte Carlo ali. Você concorda ou não? A sua geração de cenários é feita como? O seu gerador de números aleatórios ali não é um software. Ele é o quê? É o paquímetro, ele é feito com um paquímetro que você vai lá no objeto e mede. Né? É um paquímetro e o olho, né? É o seu gerador de números aleatórios ali, concorda? O que é a solução das equações? Você tem uma fórmula de área, de volume ali, que você jogou os seus cenários dentro dessa fórmula e saiu um número para o volume e para a área, não é? E depois, qual é a inferência estatística que você faz lá? É a média. Vocês concordam que isso é um processo de Monte Carlo? Segundo esse esquema geral aqui? Concordo. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. No caso, a distribuição dos cenários é conhecida, né? No caso, teria seria aquele caso de caso paramétrico, né? Você conhece a distribuição, mas se eu não conhecesse a distribuição, teria como usar esse método de Monte Carlo? No computador, é comum a gente quando a gente faz simulação de Monte Carlo no computador, é comum a gente ter uma fórmula para isso aqui e a gente gera esses valores aqui a partir da fórmula, né? Usa lá o método da transformada inversa, por exemplo,
ou os geradores do computador que tem essa fórmula programada nele, né? Por exemplo, gerador de Gaussiana, gerador de gama. Esse caso que eu acabei de falar do laboratório, você pega as dimensões do cilindro com uma fórmula ou você pega com um paquímetro? Um paquímetro. As dimensões Então são você feitas com não tem paquímetro. a fórmula explícita. O que você tem? Você tem os números, não é? Sim, A partir dos números você não poderia inferir a fórmula. poderia. Então, de certa maneira, essa fórmula é conhecida lá também, porque você tem as informações que você precisa para inferir ela, tá bom? Tá bom. Aqui, esse framework aqui, a gente está pensando computacionalmente, né? Eu só estou tentando fazer uma comparação entre isso e um processo que vocês estão habituados a fazer, que é um Monte Carlo, no fundo, e que talvez vocês nunca tenham pensado por essa ótica aqui. Tá? Tá bom, tá bom. Alguma pergunta eu posso seguir, pessoal? Pode seguir, professor. Tá. Então vamos seguir. Quando a gente vai fazer estatísticas aqui na saída do método de Monte Carlo, qual a primeira coisa que vem à cabeça de vocês, em geral? Qual é a primeira estatística que vocês querem saber? A média. É a média. Concordo. E é a média mesmo. Então, Monte Carlo, antes de qualquer coisa, pode ser visto como um processo de estimação de média. Tá bom? Então, a nossa grandeza primária aqui que a gente quer saber no Monte Carlo é a média. A média de quem? Da saída, né? Do Y. Eu vou denotar essa média por μ. Pode ser? A média é o valor esperado de Y. E como Y era m de x, então eu posso escrever essa média aqui como o valor esperado de m de x, que é essa integral que está aqui, não é? Então, no fundo, o que a gente quer fazer no método de Monte Carlo, a primeira coisa que a gente quer fazer é resolver uma integral. Vocês concordam comigo? Só que o método de Monte Carlo, ele não usa aquelas técnicas de integração numérica tipo quadratura. Ele vai fazer o quê? Ele vai aproximar essa integral aqui através de estimadores estatísticos. Como? Essa integral aqui representa uma média. E uma média, como é que a gente aproxima ela? Como é que vocês calculam média? Através de média amostral, não é? Você soma o número de amostras e divide pelo total de amostras. Então, essa média aqui, que analiticamente é definida por essa integral, ela vai ser calculada na prática por esse estimador M-chapéu aqui, que usa certas observações independentes do parâmetro x, para construir esses números aqui em m de x. Você soma esses números m de x aqui, para j de 1 a n, divide por n e você tem um estimador para a média. Tá claro, pessoal? Todos esses números aqui eu disponho deles. Por quê? Eles são exatamente os números que saíram do Monte Carlo aqui. Concordam comigo? Ó, m de x1, m de x2, m de xn. Se eu somar todas aquelas saídas ali, eu tenho um estimador para a média. Ponto. Mais simples impossível. Eu vou recordar a vocês, a gente já viu esse estimador aqui na aula de estatística, mas eu vou recordar algumas propriedades dele. Ele é não viciado, né? Isso quer dizer o quê? Que a média desse estimador, e eu lembro que esse estimador é uma variável aleatória, a média dele é igual à média verdadeira que ele está tentando calcular. E o erro médio quadrático, se vocês lembrarem a aula de estatística, o erro médio quadrático de um estimador, ele era a soma de duas parcelas. Vocês lembram quais parcelas eram essas? Na aula de estatística lá, eu falei que o erro médio quadrático de um estimador, ele era o quê? Ele era a variância desse estimador mais o quê? Mais
o quadrado do vício desse estimador. Vocês lembram disso? Sim. E que, em geral, para reduzir isso, era uma competição entre reduzir isso e reduzir isso. Uma competição de interesses conflitantes. Quanto mais eu reduzo a variância, mais eu aumento o vício. Quanto mais eu reduzo o vício, mais eu aumento a variância. Então, você tinha que achar um ponto ótimo, lembra? Nesse meu caso aqui, o estimador não viciado. Quanto que é o vício? 0. Então, o meu erro médio quadrático ele é igual a variância. Concordam? Sim. Então, aqui, o meu erro médio quadrático ele é igual a variância. Que eu vou representar por sigma 2 de mi chapéu. Agora, o meu estimador mi, que a minha variável aleatória mi chapéu, ela é uma média amostral, não é? Ó, se vocês lembrarem o teorema central do limite, que eu apresentei algumas aulas atrás, ele diz que uma média amostral tem variância dada pelo quê? Pela variância das variáveis aleatórias que compõem essa soma, dividido pelo n, que é o total de pontos que eu tenho ali nessa soma. Então, esse sigma 2 do mi chapéu é 1 sobre n vezes o sigma 2 do y. Concordam comigo? O que acontece aqui quando esse n, esse número de amostras aqui, vai para infinito? O que acontece com esse lado direito aqui, pessoal? Tende a 0? Tende a 0. Se eu tomar o limite com n indo para infinito, esse lado direito vai a 0. Então, o erro médio quadrático, ele converge a 0 quando o n vai para infinito. Vocês concordam comigo? Sim. Agora eu tenho que fazer uma observação seguinte. Isso aqui vai a 0, não é em qualquer caso, não. Isso aqui vai a 0 se o sigma 2y for um número finito. Se ele for infinito, isso não necessariamente vai a 0. Você concorda? Porque aí eu teria no limite o infinito sobre infinito, que é uma indeterminação. Vocês estão de acordo? Então, uma condição que precisa ser respeitada aqui para que isso aqui vá a 0 quando n for infinito é o quê? É que a variância do y seja finita. Eu preciso ter que a variância de y seja finita. Concordam comigo? Agora, variância é o quê? É segundo momento menos primeiro momento ao quadrado. Certo? Eu preciso, então, que essa diferença seja finita. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se o segundo momento for finito, o primeiro também é. Isso é um teorema. E não é difícil de ver. Vocês concordam comigo? Tá? Se isso aqui é finito, isso aqui também vai ser. Então, se esse camarada aqui é finito, esse aqui também é. Você concorda? Eu vou ter a diferença entre duas coisas finitas, que é finita. Então, a condição de variância finita, ela é equivalente ao quê? A segundo momento estatístico ser finito. Estão de acordo comigo? Então, o erro médio quadrático aqui vai a 0, quando n vai a infinito, se o segundo momento de y for finito. Essa é uma condição importante aqui, para garantir a convergência, tá bom?
Tá claro? Eu quero listar algumas características aqui do método de Monte Carlo. Ele tem várias características boas, mas ele também tem desvantagens. Quais são os bons atributos do método de Monte Carlo? Ele é muito fácil de implementar. Vocês viram naquele problema lá da área do círculo que é um algoritmo de criança, né? Jogar pontos. É muito fácil implementar ele em geral. Ele é chamado também de um solver não intrusivo. Por quê? E por que isso é bom e o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se você tem um programa que resolve um problema, por exemplo, de maneira determinística, você pode fazer simulação estocástica com ele só fazendo o quê? Chamando esse programa múltiplas vezes. Você não precisa criar um novo programa. Você faz um laço num programa principal, chama aquele programa várias vezes, colocando cada vez uma nova entrada, que você vai ter várias saídas. Isso é o que a gente quer dizer que é não intrusivo. E por que é vantajoso? Porque eu não preciso fazer um novo programa customizado para fazer a minha simulação estocástica. Com o auxílio de um programa determinístico já bem estabelecido, eu consigo fazer a simulação estocástica. Eu acho que não é difícil vocês verem que ele é um algoritmo facilmente paralelizável, né? Aquele processo ali de gerar um ponto, jogar na equação e tirar outro ponto de saída, isso pode ser distribuído em vários processadores para fazer essa conta em paralelo e depois eu aglutino tudo no final. Concordam comigo? Ele é um método que tem convergência garantida, e eu acabei de comentar isso aqui, que ele tem convergência garantida quando o quê? Quando o segundo momento da resposta é finito. Esse processo de estimação de média tem convergência garantida. A gente controla esse processo de convergência só a partir do número de realizações, do número de experimentos que a gente está rodando. Isso é uma consequência do teorema central do limite. Tá? A garantia de convergência é pela lei dos grandes números. E a convergência não depende da dimensão do problema. Você vê que aqui, nessa fórmula aqui, que expressa a convergência, eu não tenho um número de variáveis aqui. Tá? Essa característica de independer do número de variáveis diz que a gente não tem um problema conhecido como maldição da dimensão. Muitas técnicas de simulação estocástica dependem, a taxa de convergência delas depende da dimensão. O que, para dimensão alta, é um problema sério. Elas se tornam arbitrariamente caras em dimensão alta. Tá? E o método de Monte Carlo não tem esse problema para dimensão alta. Qual o problema? Apesar dessa taxa de convergência não depender da dimensão, ela é lenta em geral. A taxa de convergência depende de 1 sobre raiz de n. Por conta dessa taxa de convergência lenta, e se uma única simulação daquela for cara, você pode ter um método que tem um custo computacional gigantesco, porque você vai fazer não uma, mas muitas simulações aqui, né? Tá? Mesmo se o custo de uma realização não for grande, se você fizer um número de realizações muito grande, ele também pode ficar com um custo muito alto. Tá? Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? Não, senhor. Pode continuar. Onde que o método de Monte Carlo pode ser usado? Muitos problemas, pessoal, muitos. Estou listando alguns aqui. Cálculo de hipervolumes. Uma área pode ser vista como hipervolume, a gente já viu, né? Integração numérica, estimação estatística, propagação de incertezas e muitos outros.
E eu ressalto que é uma técnica probabilística, mas que às vezes pode ser usada para resolver problemas determinísticos também, tá? A gente vai ver um exemplo já com integração numérica. Dentro do contexto de estimação estatística, onde que o Monte Carlo pode ser usado? Pode ser para estimar média, para estimar variância, para estimar skewness, para simetria, curtósia. Outros momentos estatísticos, de repente você precisa estimar momentos mais altos, de ordem mais alta, intervalos de confiança, probabilidades de interesse e outras grandezas estatísticas, tá bom? É um método muito poderoso para fazer inferência estatística. Num cenário onde a gente não conhece a distribuição. Eu vou começar mostrando as aplicações para integração numérica. Imagine o seguinte problema. Você tem que calcular uma integral de uma função conhecida. Que é problema que é uma integral definida. Aquele problema que você faz várias vezes lá no curso de cálculo 1. Agora imagine que essa fórmula f é complicada e eu não sei fazer, eu não sei encontrar uma primitiva para ela na mão. Ou outro contexto que pode ser útil aqui é pensar que a função f é definida por um simulador. Essa função f, eu não tenho uma fórmula explícita para ela. Ela vem de um programa de computador. Ela é um simulador que eu dou uma certa entrada x e isso me retorna uma saída f de x. E eu preciso calcular essa integral de alguma maneira. Tá bom? Vamos fazer um certo malabarismo algébrico aqui. A integral de f de x dx, posso multiplicar ela em cima e embaixo aqui por p de y? Posso? Isso aqui é igual a isso, né? Porque eu posso cancelar o p de y aqui e voltar para cá. A única exigência que eu tenho aqui é que esse p de y é diferente de zero para todo y, né? Se eu pegar essa razão aqui, f de y sobre p de y, e batizar isso aqui como h de y, essa integral fica escrita como h de y, p de y, dy. E essa integral aqui, por sua vez, se eu pensar que p de y é uma distribuição, é uma densidade de probabilidade, isso aqui pode ser visto como o valor esperado de h de y, ou a média dessa função h de y. Vocês concordam comigo ou não? Que essa álgebrazinha aqui permitiu eu reinterpretar essa integral aqui como a média de uma outra função? Estão de acordo? Acompanharam até aqui? Sim, professor. Uma média, eu posso calculá-la de maneira aproximada como? Por um estimador tipo momento, não é? Eu posso aproximar essa média aqui por essa soma. Então, essa soma aqui aproxima essa integral aqui de cima. Vocês concordam ou não? O que eu preciso aqui? Eu preciso uma certa distribuição de probabilidade y aqui. Se eu pegar essa integral e ponderar ela por essa distribuição de probabilidade y, a partir de amostras de y, eu sou capaz de estimar essa integral aqui. Vamos ver isso num caso concreto? Eu tenho essa integral aqui de seno ao quadrado, que eu quero calcular ela entre 0 e 2π. Eu vou usar como função de ponderação aqui a densidade de probabilidade de uma uniforme entre 0 e 2π. Eu vou pegar uma variável aleatória uniforme entre 0 e 2π. Essa aqui é a PDF dela, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo aqui por essa variável. Ela vale isso aqui, 1 sobre 2π no intervalo 0, 2π e 0 fora. Então, o intervalo de integração vai continuar sendo 0, 2π. Eu vou ter 1 sobre 2π aqui, que é o multiplicar em cima, e quando eu dividir por 1 sobre 2π, o 2π veio para cima aqui. Vocês concordam comigo? E esse 2π seno ao quadrado, eu vou chamar de h de y. Eu vou calcular essa integral agora, calculando essa média aqui. Essa média da função h de y. Se eu fizer isso aqui, ó, com 10 amostras, o valor de estimativa que eu vou ter para o alfa é 3,7543.
Com 100, deu isso aqui. Com 1.000 deu isso. Com 10.000 deu isso. Com 100.000 deu isso. E o valor analítico dessa integral aqui, se você fizer ela na mão, é π. Esses valores aqui, essas estatísticas aqui, estão aproximando π? O que vocês acham? Sim, ainda não está o ideal, mas está aproximando. Isso aqui é o erro, tá? A estimativa do erro. Está aproximando, não está? Aqui vocês têm o erro em função do número de amostras que eu usei na simulação aqui. Vocês estão vendo que ele está estacionando aqui da ordem de 10 a menos 2, né? Você consegue aproximar isso aqui com 2 dígitos de precisão, né? Aqui já tem 100.000 amostras. Para aproximar com mais 2 dígitos, vocês estão vendo que vai ter que ir mais para baixo ainda, né? Tem que usar muito mais amostras. É lento. Mas te dá um chute na direção correta. Concordam? Sim. Uma segunda tarefa é estimar estatísticas, e é algo que a gente já fez aqui, quando a gente estimou aquela probabilidade lá da área do círculo, né? De um ponto cair dentro do círculo. Eu vou generalizar um pouco aquele problema aqui. E qual a probabilidade da gente escolher um ponto de maneira aleatória nesse cubo aqui, nesse cubo unitário em R3? Qual a probabilidade de um ponto aleatório nessa região cair dentro dessa esfera que vocês estão vendo aqui? Alguém sabe calcular essa probabilidade? Seria o volume do cubo dividido pelo volume... Não, da esfera dividido pelo volume do cubo. Exatamente, Márcio. Então me ajuda a fazer essa conta. Qual o volume... essa probabilidade de interesse é o volume do cubo sobre... Ao contrário, né? Volume da esfera sobre o volume do cubo. Concorda comigo? Quanto é o volume daquele cubo? Parece que é 1, cara. 1. Qual o volume da esfera? 4/3. 4 Terra terços de terceira. pi. E é Terra terceira. terceira. Qual o raio ali? Meio. A esfera está inscrita nesse cubo. Então, qual o raio? Meio, né? Meio, Então, né? vai dar o que isso aqui? 4 terços. Aqui. Meio Meio a cubo. pouco. Quanto vai dar isso aqui? 1 oitavo de pi. Não é? É 1 sobre 6, Não, ali aí é é 4 não. terços. Ali é 4/3, você botou 4 4 quartos. terços, obrigado. 1/6 de pi, né? Estão de acordo? Sim. A probabilidade de um ponto desse cair, pertencer a essa esfera aqui, é 1/6. Eu posso usar o método de Monte Carlo para calcular essa probabilidade, não posso? Ou não? Eu sei calcular ela analiticamente, mas eu estou tentando fazer um exercício conceitual aqui, que é mostrar que ele pode ser usado para estimar essa probabilidade. Como é que eu faria aqui para estimar essa probabilidade aqui, se eu não a conhecesse, pelo método de Monte Carlo? Você faria o mesmo que foi feito anteriormente. Você geraria amostras dentro do cubo e verificaria quais ficam dentro da esfera. Perfeito. Exatamente isso. Eu vou fazer isso aqui.
100 mil, 10 mil, 100 mil amostras. Com 100 amostras, eu estimo essa probabilidade em meio. Com 1.000, eu estimo ela em 0,51. 10 mil, 0,53. 100 mil, 0,52. Olha o erro aqui. 4,5%, 1,1%, 1,6%, 0,2%. 100 mil pontos, eu estimei essa probabilidade de maneira razoável? Acho que estimei, né? 0,2% é um erro bem baixo, né? Tá? Só que eu precisei de 100 mil amostras para chegar nesse erro aqui. Outra coisa curiosa que eu queria que vocês notassem aqui é que 10 mil deu um resultado com erro maior que 100 mil, que 1.000. Vocês estão vendo? O método tem garantia de convergência quando o n vai para infinito. Quando você aumenta a amostra, a probabilidade que o erro seja menor é grande, mas nem sempre isso ocorre. Se vocês olharem aqui, ó, vocês estão vendo que o erro aqui vai para baixo, depois sobe, vai para baixo, depois sobe. Isso é porque você não sabe que amostra vai entrar ali necessariamente. Pode entrar uma amostra que piore a estimativa, que é aleatória. Concordam comigo? Tá? Fazer esse tipo de estudo, olhando a estimativa que você tem em função do tamanho da amostra, é importante para você ver se as coisas estão indo no caminho certo ou não. Tá bom? Dúvidas? Posso seguir? Pode seguir, professor. Tá. Eu falei que o Monte Carlo pode ser usado também para o que a gente chama de propagação de incertezas, que é uma coisa que eu já defini nesse curso lá no início. O que é o problema de propagação de incertezas? Alguém lembra? Ninguém lembra, não? Propagação de incerteza é o seguinte: eu tinha um modelo computacional. Eu tinha uma certa representação estocástica das incertezas na entrada desse modelo. E essas incertezas se propagavam para a saída. Então, calcular a propagação de incerteza é o seguinte: dado o modelo computacional, uma representação estocástica das incertezas na entrada, é descobrir uma representação estocástica da incerteza na saída. Então, conheço a incerteza na entrada e conheço o modelo. Quero saber a incerteza na saída. Isso é propagação de incerteza, lembra? Quem caracteriza a incerteza na entrada aqui no contexto de probabilidade? É a distribuição de probabilidade conjunta dos parâmetros de entrada, né? Então, eu conheço a distribuição conjunta na entrada. Quero saber o quê? A distribuição na saída. Isso é propagar incerteza. Então, imagina que o meu problema aqui seja calcular o volume desse cone. A entrada aqui é um par de variáveis, R e H, raio e altura. Se R e H forem incertas, o volume, ao final, vai ser incerto também. Vocês concordam? Conhecer a distribuição de probabilidade de entrada aqui, se eu conheço a distribuição da entrada e conheço o modelo é o cálculo do volume, propagar incerteza aqui é o quê? É descobrir a distribuição de probabilidade do volume, dado que eu sei a distribuição conjunta de RH e sei a fórmula do volume. Tá claro o que é distribuição, o que é a propagação de incertezas aqui? Está claro, está claro. Eu vou fazer uma hipótese que o raio é um parâmetro que toma valores entre 0 e 1 só, inclusive. E que a minha altura pode ser qualquer número real positivo. Então, esse par RH aqui, ele mora no produto cartesiano desses dois intervalos aqui.
Eu defini uma distribuição de probabilidade conjunta aqui para esse par RH da seguinte forma. Eu supus que eles são parâmetros independentes, que o R tem uma distribuição beta no intervalo 0,1 e o H tem uma distribuição exponencial no intervalo 0 infinito. A distribuição beta é caracterizada por dois números A e B. E aqui está a PDF dela. A distribuição exponencial ela é caracterizada pela média. E aqui está a PDF dela. Como os parâmetros são independentes, o produto das duas PDFs marginais fornece a PDF conjunta. Então, a minha entrada aqui está bem caracterizada, a incerteza dela. Ela é totalmente caracterizada por essa PDF conjunta. O que eu preciso saber é o seguinte, como é que essa fórmula do volume aqui vai modificar essa PDF de modo a construir a PDF do volume? É isso que a gente quer descobrir aqui e é isso que o método de Monte Carlo pode ajudar a gente. Tá bom? Vamos fazer isso aqui agora? Eu vou pegar aquela PDF conjunta da entrada e sortear amostras para RH segundo essa PDF. Eu vou fazer 100 amostras aqui e vocês estão vendo nessa figura as distribuições marginais aqui de R, aqui de H, e aqui você tem as amostras sorteadas. Estão vendo? Isso aqui é uma visualização, de certa forma, da distribuição conjunta, né? Esse gráfico aqui que bota histogramas e amostras na mesma figura. Para cada uma dessas amostras aqui, eu vou calcular o volume. E isso vai me gerar essa nuvem de pontos aqui que vocês estão vendo aqui. Estão vendo? 100 pontos. Aqui no eixo X eu tenho o índice da amostra e no eixo Y eu tenho o valor. Essas amostras aqui geraram volumes entre 0 e 5, né? Estão quase todos no intervalo 0,1. Estão vendo aqui? O que eu vou fazer para caracterizar essa distribuição aqui, desses pontos? Eu vou estimar um histograma que vocês estão vendo aqui. Estão vendo o histograma aqui? Esse histograma aqui parece representar de maneira bem acurada a distribuição do V? Eu acho que ele até dá uma ideia, mas vocês diriam que ele é uma representação super acurada de V? Super não. O que você precisaria para melhorar a acurácia dele? Ele foi estimado com 100 pontos. O que você precisaria fazer? Aumentar o número de amostras? Aumentar o número de amostras. Vou aumentar para 500. Ó. Eu tenho esses 500 cenários de entradas aqui agora. Para cada um deles eu vou resolver a equação do volume. E olha aqui agora as minhas 500 amostras aqui. Vocês estão vendo que surgiram vários pontos por aqui que não tinham antes. E olha o que aconteceu com o histograma. Enriqueceu ele um pouco, não enriqueceu? O que vocês fazem agora? Se eu aumentar para 1000, olha, aumentou bastante o número de amostras aqui e o histograma está bem mais definido, não está? Que distribuição esse histograma aqui está lembrando, pessoal? Olha, você tem uma beta aqui, você tem uma exponencial aqui, não é? Uma exponencial, outra... O programa aqui parece com alguma dessas duas? Esse programa da saída parece com alguma das marginais da entrada? Sim. Sim. Qual? Parece exponencial. A exponencial. Está aparecendo aqui que a saída também tem distribuição exponencial, não é? Eu consigo ajustar uma distribuição exponencial para representar essa saída. Vocês concordam comigo? Eu poderia pegar o quê agora? Eu poderia pegar essas 5.000 amostras e lá naquela aula de estatística paramétrica, olhar a distribuição exponencial, o parâmetro dela é a média, eu infiro a média e depois eu ajusto aqui a curva exponencial com a média que vem dessas amostras. E ela deve fitar bem esse histograma. Vocês concordam comigo?
Só essa entrada não está como se fosse uma gaussiana? Oi? Essa entrada, a primeira. Não, não é gaussiana, não, é beta. A beta tem um sino, mas ela é entre 0 e 1 só. Ah, tá. Entre 0 e 1, tá certo. Tá. Tá? Gaussiana não faria sentido aqui por quê, Marcos? Porque R entre 0 e 1 é uma beta. Hã? Mas no intervalo, né? 0 e 1, né? Essa é a informação que eu te dei a priori, 0 e 1. A gaussiana não faria sentido. Mas se eu deixasse 0 infinito, a gaussiana também não faria sentido. Por quê? Ah, 0 infinito. Tem que ter um limite, né? Por que a gaussiana não faria sentido para o raio? Para o raio? Porque o raio é negativo? O raio não é negativo, né? Então, qualquer parâmetro que não é negativo não faz sentido uma gaussiana. Você concorda? Sim, tá certo. Ficou claro isso aqui, pessoal? Como é que se propaga incertezas? Professor, o procedimento ficou claro. Eu só não... Quais parâmetros A e B o senhor utilizou A e para B, computar beta? A e B são parâmetros de forma ou de escala da distribuição beta. A e B dependem da média do desvio padrão, entendeu? Por uma fórmula complicada, que eu não sei de cabeça. Eu, nessa simulação, eu prescrevi a média do desvio padrão, calculei o A e o B com isso, e aí coloquei o A e B de entrada no gerador de beta. Tá bom? Ficou claro? Quando você tem muita experiência com essa distribuição aqui, você pode começar a ter a intuição de A e B. Eu, normalmente, quando são parâmetros de média de escala, de forma, assim, o que eu faço é reescrever eles em termos da média e do desvio, que eu tenho intuição sobre o comportamento, calculo eles a partir da média do desvio e coloco eles no gerador, tá bom? Tá certo. Obrigado. Uma pergunta que vocês podem fazer é, peraí, se dá para escrever em termos da média e do desvio, por que a fórmula dessa PDF não está escrita em termos da média e do desvio, né? Vocês já se perguntaram isso? Por quê? É possível escrever, mas, em geral, os livros não apresentam. Eu acho que uma razão para isso é porque, se eu escrever em termos de média e desvio, essa fórmula aqui vai ficar mais complicada. Entendeu? Então, em geral, os livros apresentam a PDF em termos dos parâmetros que tornam a fórmula mais limpa. Eu acho que essa é uma razão para, muitas vezes, você trabalhar com fator de forma e escala. Tá? Ok, professor. Obrigado. Professor, eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu tenho duas. A primeira é a seguinte: o senhor usou nesse exemplo, no caso, tratou RH como variáveis aleatórias e atribuiu ali duas distribuições diferentes, uma para cada uma, né? Uhum. Aí, nesse caso, que as distribuições são diferentes, eu ainda poderia dizer que R e H formam um vetor aleatório, né? Sim, R e H. Olha, R e H formam um vetor aleatório. A minha entrada aqui é um vetor aleatório. Então, a distribuição de entrada, eu não tenho duas distribuições de entrada. Eu tenho uma única distribuição de entrada, que é esse PRH. Eu tenho a distribuição de entrada conjunta. Como elas são independentes, a distribuição conjunta é o produto de uma marginal vezes a outra. Tá bom? Entendi. E a minha segunda pergunta é a seguinte: como é que o senhor sabe, por exemplo, que 1.000 amostras ou 500 amostras estão boas ou não? Existe algum critério específico para isso ou é intuição mesmo? É uma ótima pergunta. E a resposta nela é o último slide dessa aula de hoje. Você pode esperar até lá para te mostrar como avaliar isso? Claro, sem Tem problema. uma maneira que você pode avaliar aqui, ó. 100, 500, 1.000, 5.000. De 100 para 500 mudou muito o histograma? Ele parece um pouco mais detalhado, né? Eu acho que mudou muito. De 100 para 500, a diversidade de pontos amostra aqui na saída aumentou?
Muito. Aumentou bastante. Então, 100 definitivamente não era um bom número para isso aqui, concorda? Concordo. De 500 para 1000, aumentou muito a diversidade de pontos aqui na saída? Sempre vai aumentar a diversidade de pontos, mas aumentou muito. Parece que... Surgiu um monte de pontos numa região que você não via nada, né? Uhum. Aqui aumentou um monte de pontos típicos aqui embaixo, concorda? Onde ficou mais denso de 500 para 1000 foram os pontos típicos aqui. Os pontos não típicos aumentaram? Aumentaram aqui, mas foram muitos? Não. Parece que não. O histograma mudou muito? Mudar, ele sempre vai mudar, mas mudou muito. Quando eu quero dizer mudou muito a altura, surgiu cauda onde não tinha. Sim ou não? Surgiu cauda para cá, né? Mas com um grande peso, altura alta. Não. De 1000 para 5000. Onde aumentou muito? Na região de pontos típicos. Aumentou na região de pontos não típicos? Aumentou. Mas o histograma mudou muito? A forma dele mudou muito? Acho que não. Olha, quando eu digo fórmula, aqui você conseguiria pensar uma exponencial decrescente? Não. Aqui conseguiria? Não. Já está com a forma parecida. Aqui já dá para pensar uma exponencial decrescente? Acho que aí já dá para começar a pensar nisso. E aqui? Aí sim, aí tá bem melhor. Bem mais seguro de ver. Aumentando, você vai ver que não vai mudar muito isso aqui. Vai variar um pouquinho a altura, vai surgir alguma coisinha mais aqui na cauda, mas o que está surgindo na cauda é poeira, né? Entendi. Professor, o senhor pode falar de novo o que seriam esses pontos típicos que o senhor falou anteriormente? Ponto que acontece muitas vezes. Ponto atípico é aquele ponto raro. Típico aqui é o quê? É o que está nessa região densa aqui de barras. Raro são esses fiapinhos lá no final, tá vendo? Essa poeirinha aqui no final. Entendi. Típico, ó. Isso aqui é uma região típica. Esse cara aqui não é típico, ele está muito longe. Esses aqui estão longe, esses aqui estão nos típicos, né? Olha o típico aqui. Olha aqui de 0 a 1, onde você está. Praticamente toda a massa dessa distribuição está aqui entre 0 e 1, né? O que está acima de 1 é muito pouco, vocês concordam? Concordo. E o que está acima de 1 praticamente está todo entre 1 e 2. O que tem acima de 2 é meia dúzia de gato pingado, né? Tá vendo? Tô vendo. É interessante você comparar o histograma com as amostras, assim, para você ganhar um tipo de intuição nisso. Entendi. Você consegue fazer a conexão disso aqui com uma exponencial? Tá? Tá bom. Pessoal, o que eu queria fazer agora é um experimento onde a gente vai simular duas variáveis aleatórias que são obtidas a partir de uma outra variável aleatória que é normal. Eu estou definindo a variável y e estou definindo a variável z aqui em termos de uma variável x que é normal 0, 1. Quem é y? É 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Quem é z? É 1 sobre 1 mais x. Está claro aqui essa definição? Está claro, professor. Pode continuar. Como é que eu vou simular essas variáveis aqui? Eu vou sortear valores da normal. Eu vou sortear 1000 valores para essa normal 0, 1. Vou colocar cada um desses 1000 valores nessa fórmula e vou ter 1000 valores para y. A mesma coisa para z. Concordam comigo?
Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou estimar a média de Y e de Z. Entenderam a simulação estocástica que eu vou fazer aqui? Sim, sim. Sim, professor. Então vamos lá. Aqui, pessoal, nessa figura da esquerda, tem as 1000 amostras de X, normal 0,1 que eu sorteei. Ó, o índice aqui está 1000, aqui está X. Eu sorteei, vocês estão vendo que todos os valores sorteados estão entre menos 4 e 4. Concordam comigo? Em princípio, isso aqui pode ser alguma coisa entre menos infinito e mais infinito. Agora, vocês concordam que a imagem de Y entre 0 e 1? Vê se dá para ver pela fórmula isso aqui. Aqui alguma coisa, x é entre menos infinito e mais infinito. X ao quadrado vai transformar esse menos infinito mais infinito entre 0 e infinito. Vocês concordam? Eu estou colocando aqui alguma coisa entre 0 e infinito, mais 1 sobre 1. Vocês concordam que esse y aqui sempre vai ser alguma coisa entre 0 e 1? Sim. Se fizer os limites de 0 a infinito, fica Certo. 0 e 1. Então, aqui está o resultado dessa simulação, ó, tudo entre 0 e 1. Eu peguei cada um desses 1000 pontos aqui da esquerda, joguei nessa fórmula e calculei cada um desses 1000 pontos que vocês podem ver aqui à direita. E o que eu fiz depois? Calculei a média. Qual foi a média? 0,6577. E eu estou representando a média por essa barra horizontal azul aqui. Tá claro? A média é uma medida de tendência central. Ela está representando bem a tendência central desses pontos na direita? Parece que sim, porque há mais densidade de pontos ali próximo ao 1, né? Uhum. Tá. Beleza. Pessoal, imagine que esse aqui foi um experimento que eu rodei. Isso aqui, o meu gerador de números aleatórios gerou isso e eu calculei isso. Agora, digamos que um de vocês, Marcos, Oi. você fez o mesmo experimento, só que o meu gerador de números aleatórios é azul, o seu é verde. Você rodou no seu computador sem fixar de semente, eu também não. Então, os números aleatórios que você vai gerar são diferentes dos meus. Concorda? Sim. Então, você gerou com esse número gerador de números aleatórios verde, essas amostras aqui em verde. Jogou cada uma delas aqui nessa fórmula e teve essas amostras em verde aqui. E você calculou a média. A sua média foi quanto? 0,6585. 0,6577, 0,6585. Vocês acham que está razoável isso aqui ou não, pessoal? Acho que sim. O que vocês acham? O que vocês já podem me dizer da média de Y? O que vocês acham? Que ela não vai variar muito com outra amostra? Ela é um número perto de 0,65. É isso que eu acho que dá para dizer aqui desse exemplo, não dá? É. Eu poderia calcular essa média pela integral. Eu integrar isso aqui vezes a PDF da normal, o resultado dessa integral daria a média analítica aqui, mas eu estou estimando ela, né? O que a gente já está vendo aqui com esse exemplo? Parece que é um número próximo de 0,65, né? Aí, digamos que a Raquel fez esse experimento também, só que o gerador dela é rosa. Então, tem esses pontos em rosa aqui, jogou cada um deles aqui, calculou esses pontos Y aqui, ela calculou a média. Ó. O que vocês estão vendo aqui nessas três médias? Tem 3 dígitos em comum, 0,65. Concordam? Se 3 pessoas fizerem isso aqui diferente, eles têm algum nível de confiança, já que a média é próxima de 0,65? Nível de confiança, sim. E a linha, né, que representa a média também não muda muito, né? Tá.
Eu fiz esse exemplo aqui para vocês verem o seguinte. Num processo de estimação estatística, se diferentes pessoas fizerem isso, provavelmente elas vão estar usando diferentes amostras, não é? Cada um vai obter uma estimativa diferente. E é por isso que o estimador é uma variável aleatória. Ó, a saída da minha variável aleatória estimador foi essa. A do Marcos foi essa. Da Raquel foi essa. Tá claro isso aqui, pessoal? Tá sim, professor. Beleza. Eu vou mudar o exemplo agora. Eu vou trocar para a função z. O que a função y e a função z diferem? São os limites, né? Não, olha a fórmula da y aqui. É o quadrado de x. O É z o não quadrado, tem sim. tem um x aqui, não é? Mas aí mudaria no limite ali no... E esse quadrado forçava o limite da y ser 0,1. Por quê? Porque isso aqui vai ser sempre um número positivo com mais 1. Isso aqui sempre vai ser um número não negativo. Mais 1 vai forçar isso a ser sempre positivo. E maior que 1 em módulo, né? Então, 1 sobre alguma coisa maior que 1 vai ficar entre 0 e 1. Aqui, eu posso ter 0, por exemplo, vai dar 1. Eu posso ter coisas negativas aqui. 1 menos uma coisa negativa pequenininha em módulo vai dar um número menor que 1. Então, isso aqui pode crescer. Ele não é mais limitado entre 0 e 1. Vocês concordam? Esse cara aqui, ele toma valores entre menos infinito e mais infinito. Vocês concordam comigo ou não? Sim, professor. Tá. Então, eu vou fazer o mesmo experimento. Eu rodei o meu gerador de números aleatórios lá. Tive essas amostras aqui. Joguei essas amostras na fórmula de Z e eu obtive esses números aqui. O que vocês podem me dizer sobre esses números? E calculei a média. O que vocês podem me dizer aqui? O que isso aqui está bem diferente do anterior? Tem alguns outliers, talvez? Tem alguns outliers. Uma coisa notória é que aqui no Y, as amostras de Y ficavam mais ou menos bem distribuídas em torno de toda a imagem de Y. Vocês concordam ou não? Aqui a imagem pode ser menos infinita, mais infinito. As amostras de Z não estão bem distribuídas em torno de todos os valores possíveis de Z. Concordam? Elas estão mais ou menos concentradas aqui próximo do zero, não é? Estão de acordo? Sim. Na verdade, não é nem próximo do zero. X é normal 0,1. Os valores de X são próximos do quê? Os valores de X são próximos de zero. Vocês concordam? Então, são valores próximos de zero. Então, aqui, esses Z são valores próximos de 1, na verdade, não é? Mas tá, eu tenho 1000 valores aqui e eu posso calcular a média. Tá aqui. Beleza? Deu quanto essa média? 12,0274. Se eu estou dizendo que esses números são próximos de 1 e a média deu 12, o que aconteceu? Aumentou a dispersão. Eu tenho mais dispersão nos pontos. Vocês estão vendo esse cara aqui, esse carinha aqui para baixo, esse carinha aqui para cima, esse aqui. O que esses caras têm de especial? Eles estão muito longe dos valores típicos. Os valores típicos estão amontoados nessa faixinha azul aqui, não é? Agora, essa faixinha azul aqui, ela é em torno do quê? Do 1, né? Olha esse valor aqui, 10.000. Olha esse valor aqui, algumas centenas, né? Eles são muito maiores que os valores daquela faixa lá. Se eu estou calculando uma média com números próximos de 1 e, de repente, eu somo uma amostra ali que tem valor 10.000. Qual o efeito que isso tem no cálculo da média?
Ó, eu estou fazendo lá a minha média. Digamos que eu tenho esses valores assim, ó. O que vai acontecer aqui no cálculo da minha média? Aqui era uma média que dá próxima de zero, não era? A hora que eu colocar esse cara aqui, o que vai acontecer com o valor da média? Vai aumentar muito. Vocês concordam? Por quê? Porque esse ponto aqui é um outlier. Concordam comigo? Esse ponto aqui de cima. Ele é da amostra? É, mas ele é um cara isolado, ele está super na cauda da amostra, né? Da distribuição, né? Tá? Esse ponto aqui estraga o cálculo da média, vocês estão vendo, né? Concordam comigo? Sim. Mas beleza. Esse foi o meu experimento, essa aqui é a média que eu obtive com os pontos. Essa é a média dos dados que eu tenho aqui, tá? Média amostral desses dados é essa. Aí o Marcos fez o experimento agora. Os pontos do Marcos estão aqui. E, Marcos, o que você está vendo aqui? Minha média era 12. A sua é quanto? Menos 0,3. 3. E aí, quem está certo? Eu ou você? Sei lá. Mas é. Vamos deixar a Raquel desempatar? É. Raquel, aí você jogou os seus aqui e a sua média deu 1,17. Claro que eu tô certa, né? Eu chutaria na Raquel também, que está entre nós dois, né? Por que as médias aqui estão dando valores tão discrepantes, pessoal? Porque são poucas amostras e o limite é infinito, né? Não são poucas amostras, não. Você tem 1000 amostras. O negócio é o range das amostras, né? O problema aqui não é... A maioria das amostras estão nessa faixinha aqui. Concordam comigo? Ó, as 3 amostras, a maioria delas estão aqui nessa faixinha, nessa tripinha aqui grossa. Concordam comigo? Quem está estragando o cálculo de cada uma dessas amostras são esses pontos fora. Ó, por que aqui deu 12? Deu um número muito maior do que aqui, 0. Por causa desse cara aqui que tem peso 10.000, você concorda? Uhum. Por que seu deu negativo, Marcos? Por causa Tem desse cara cara aqui ali tem quase menos 2.000, tá vendo? Por que o da Raquel deu 1? Porque tem esse cara aqui puxando para cima a média. Quem está estragando o cálculo dessa média? São os outliers. Os outliers. Vocês concordam comigo? Agora, uma coisa é, por que os 3 conjuntos têm outliers? O meu tem, o do Marcos tem, o da Raquel tem. Isso parece ser uma característica dessa distribuição aqui, né? Parece que essa variável aleatória, outliers, são comuns nela. Porque 3 experimentos diferentes, todos apresentaram outliers. O que a gente está vendo aqui, diferente do primeiro caso, eu tinha um processo de estimação de média bem robusto, os 3 cenários deram uma média bem parecida. Nesse caso aqui, a estimação da média não é nada robusta. Vocês concordam comigo? Concordam ou não? Sim. Sim. Por que a gente está observando esse comportamento aqui, pessoal? Eu vou dar uma resposta analítica para isso agora. Eu calculei a média de Y e a média de Z, né? Quem é a média de Y? É o valor esperado de Y.
y é 1 sobre 1 mais x2. Então, eu vou colocar aqui 1 sobre 1 mais x2, vezes a PDF da normal 0,1, né? Essa é a média de y. É 1 sobre raiz de 2π exponencial de menos x2 sobre 2. Isso é uma integral que, se eu calcular ela, eu vou obter esse valor aqui, 0,65568. Aquele valor de média que a gente estimou lá era parecido com esse? Sim. Os primeiros dígitos. 2 dígitos eu acertei lá, não foi? A variável y tem média finita. A gente está vendo isso. Vocês concordam? Vamos olhar essa variável z aqui. Como é que vai ser a média dela? E essa eu quero fazer no quadro. Como é que é a média de z? Aqui x é normal 0,1. A média de z é o quê? Uma integral de menos infinito a mais infinito do quê? Vezes a PDF da normal 0,1, que é o quê? Exponencial do quê? Alguém sabe calcular essa integral aqui? Quanto vai dar essa integral? Aí você deixa eu bastante. Como é que é o gráfico dessa função aqui? É uma curva tipo sino, assim, né? Vocês concordam? É. Simétrica. Para mim não está muito simétrica, não, mas... Como é que é o gráfico dessa função aqui? Isso aí não sei. Aqui é o valor menos 1. Em menos 1, essa função vale quanto? Dá 0. Vale 0, não. No menos 1, o denominador vira 0. O que acontece com ela? Explode. Ela tem uma assíntota aqui em menos 1. Concorda? Ah, tá. Para valores de x que são maiores que menos 1, ela é positiva. Estão de acordo? Para qualquer x positivo, ela é positiva. Para x negativo entre menos 1 e 0, para x negativo entre menos 1 e 0, isso aqui vai ser positivo também. Então, essa função é alguma coisa assim, né? Vocês concordam? Para x negativo entre menos 1 e 0, ela é o quê? Ela vem do negativo e vai assim. Eu estou pegando essa função vermelha aqui, que explode no menos 1, e estou multiplicando ela por essa função azul aqui, que é sempre limitada. Vocês concordam? Que ela é sempre limitada aqui por 1. O que acontece quando aqui, para valores grandes, para valores grandes, esse produto vai dar alguma coisa bem pequena, porque as duas funções são pequenas, concordam? Para valores grandes em módulo negativo, essa aqui é pequena, essa é pequena, isso também vai dar alguma coisa pequeno em módulo negativo, concorda? Agora, aqui, perto do menos 1, essa azul é alguma coisa próxima de 1, e essa vermelha é alguma coisa próxima de infinito aqui, próxima de menos infinito aqui, você concorda? Uma integral, uma soma. Quando eu fizer essa soma aqui, nessa região aqui, essa área vai para infinito. Vocês concordam comigo ou não? Vocês concordam que essa região achurada aqui tem área infinita? Sim. Quanto que vale essa integral? Infinito, então. Ela diverge. Ela não tem um valor numérico.
Ela é mais infinita. Se essa integral aqui é mais infinita e ela representa a média dessa variável aleatória é infinita. Qual a consequência disso? Variáveis aleatórias com média infinita, a simulação de Monte Carlo não converge, não produz um estimador. O estimador da média aqui não produz um valor definido, porque esse valor não existe. É o que a gente viu aqui, né? Na verdade, não tem nada de errado com o que a gente viu aqui. O que a gente viu aqui é exatamente o que se espera que aconteça quando eu tenho uma variável aleatória de média infinita. O processo de estimação da média não vai produzir um valor bem definido. Eu usei uma amostra para produzir um valor. Eu usei outra amostra para produzir outro valor completamente diferente. Eu usei uma terceira amostra, um valor completamente diferente. Se cada um de vocês fizesse um experimento aleatório no computador aqui, simulando 1000 números, sem fixar a semente do gerador, cada um de vocês ia obter uma média diferente. Tá claro o que acontece quando eu simulo variáveis aleatórias de média infinita? Sim ou não, pessoal? Sim, professor. Professor, tem uma pergunta. Se não existisse esse problema da média ser infinita, eu ainda assim poderia ter outliers? Sim, mas quando a média é finita, o outlier não vai ter esse efeito catastrófico. Ele vai distorcer um pouco a média, mas não vai ser um efeito nesse que cada amostra você vai ter um valor completamente discrepante. Tá? Ah, entendi. O que está acontecendo aqui é porque um outlier está aqui na primeira amostra, o outro está aqui embaixo na segunda. Os outliers estão muito diferentes em posição, você concorda? Concordo. Se você tem uma distribuição que tem média bem definida, aparece outliers, eles não aparecem de maneira assim tão discrepante num ponto no outro de estragar a estimativa da média. Eles colocam um enviesamento na média, mas sempre na mesma direção, em geral. Tá? Ah, tá. Entendi. E colocando mais amostras, no caso de você ter uma média bem definida, você consegue mitigar o efeito do outlier. Aqui não. Você fez com 1000, você pode fazer com 1 trilhão. Essa mesma coisa vai continuar acontecendo. E eu convido vocês a fazer esse experimento com 10 mil, 100 mil, 1 milhão, para ver o que acontece. Tá? Finalmente, para concluir a aula, eu quero falar da análise de convergência do método de Monte Carlo. O teorema central do limite e a lei dos grandes números estabelecem condições para convergência e para velocidade de convergência do método de Monte Carlo. Tá bom? Então, a gente sabe que a simulação de Monte Carlo converge se o segundo momento da variável aleatória y for finito. A gente viu isso lá atrás, não é? O que eu quero destacar agora é que essa condição aqui, isso aqui no fundo é convergência em média quadrática, né? Isso aqui diz que essa variável aleatória aqui está convergindo para zero em média quadrática. Convergência em média quadrática, se vocês lembrarem lá das aulas de convergência de variáveis aleatórias, também implica convergência em probabilidade, que por sua vez implica em convergência em distribuição. Então, quando uma simulação de Monte Carlo converge, não só o estimador da média converge, como a gente também tem uma convergência em distribuição. Então, por isso que a gente está seguro, naquele caso, se eu tenho uma simulação que convergiu para a média, eu estou seguro para também fazer uma estimativa do histograma, porque eu sei que o histograma também vai convergir o histograma correto. Tá bom? Mais cedo na aula, vocês me perguntaram como é que a gente garante que o método de Monte Carlo convergiu. Essa condição aqui é o que tem que ser estudada para garantir a convergência. Estudar o segundo momento. Eu sei que o segundo momento convergindo, eu estou seguro para usar as estatísticas de momento, de média e variância, e estou seguro para estimar o histograma. O que a gente tem que fazer é monitorar a convergência do segundo momento para garantir que a simulação está indo na direção correta. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com o auxílio desse estimador aqui de baixo, o alfa 2. Que é o quê? É o somatório do quadrado das amostras de y
dividido pelo total da amostra. A gente constrói esse estimador aqui em termos do número de amostras e vê a convergência. Tá claro, pessoal? Entendi. Então, se eu aumentar esse valor de n e ver que esse estimador ele converge, eu sei que a minha simulação vai convergir. Exato. Mas o que significaria esse n? N é o número de amostras do Monte Carlo. Entendi. Então, se eu chegar nesse... Então, no caso, esse n seria aquele mesmo número de amostras que eu utilizaria na simulação. Entendi. Olha aqui um exemplo. Aqui está o nosso estimador de convergência, né? Eu vou pegar y sendo uma variável normal 0,1 e vou pegar y sendo uma variável Cauchy. Tá? Eu sorteei, então, aqui, digamos, 100 pontos, normal 0,1, e eu construí esse estimador aqui por 100 pontos. Ó, eu estou construindo aqui, isso aqui mostra o valor do estimador em função do número de amostras. Desde 2 até 10 milhões, tá bom? Com 2 amostras, deu isso aqui. 3, 4, 5, 10, 100. Com 100 amostras, esse estimador está dando um valor aqui. 101, 102, 1.000, 10.000. O que você está vendo aqui? O estimador, no início, ele variava o valor. Concorda? Mas depois de um tempo, ele estabilizou. 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões. O estimador aqui estabilizou. Não estabilizou? Ele estabilizou aonde? Com quantas amostras ele utilizou? Hã? Eu estou escala log aqui, tá, pessoal? Eu diria que em torno de 100 já estabilizou, não é? O valor aqui não muda muito, concordam? Uhum. E ele estabilizou em termos de 10 a 0. 10 a 0 é quanto? 1. O segundo momento de uma variável aleatória normal de média zero é a variância. Quanto é a variância dessa gaussiana aqui? É 1. Você vê que ele estabilizou no 1 aqui em torno de 100 amostras, não foi? Então, qualquer estatística que eu calcular com 100 ou mais amostras, eu estou seguro. Vocês entenderam isso aqui? Ah, tá, entendi. Se eu voltasse aqui atrás, nesse exemplo aqui, ó, 100, 500, 1.000, 5.000, eu tinha que construir aquela curva do segundo momento aqui e ver quando ele estabilizar. A hora que ele estabilizar, eu sei que a média está sendo bem estimada, a variância está sendo bem estimada e o histograma já é uma estimativa razoável. Tá bom? Entenderam? Entendi. Essa seria uma das formas de fazer isso ou tem outras formas? Não, essa é a forma prática de você fazer isso. Entendi. Tá? Você tem que monitorar isso. Você nunca vai fazer simulação de Monte Carlo com um único valor de amostras. Isso aí é muito errado a maneira que as pessoas fazem por aí. As pessoas fazem com 1.000 lá uma vez e acabou. Elas não testam para menos que 1.000 e para mais que 1.000. Você tem que testar. Entendeu? Mas em relação a esse cálculo que o senhor mostrou do segundo momento, verificar a convergência do segundo momento, para quantas amostras essa convergência ela começa a ocorrer, esse método ali, ele é um único método para fazer isso, essa análise mais, como é que eu vou dizer, mais objetiva, ou existe outras? Não sei se eu me fiz entender aqui. Você precisa verificar que essa condição aqui é satisfeita. Em alguns problemas teóricos, você consegue mostrar isso analiticamente. Se y, por exemplo, você tem uma fórmula para o y, você pode calcular, isso aqui é uma integral, né? Você pode mostrar que essa integral é finita e pronto. Na prática, em computação numérica, você não tem uma fórmula para isso. Você não vai conseguir mostrar isso analiticamente. Tá? Então, isso aqui não é uma prova analítica. Isso aqui é um indício numérico que você tem convergência. Por quê? Porque o valor da estimativa estabilizou aqui. Entendeu? Quando você vai estimar a média, você faz com 1, 2, você faz com 2, 3, 10, 20, 30, 50 amostras. Você vê que depois de 50 não muda mais. Você tem um indício que a estimativa de média estabilizou, não é?
Sim, sim, sim. Não é que não muda mais, muda muito pouquinho, né? Você tem alguma flutuação aqui, mas é muito pouca. Aqui não, ó. Aqui mudando de uma amostra para outra está variando muito ainda, lembra? Tá vendo? Então, o teste é esse, é com o segundo momento que você testa. Entendi. A variável Cauchy, se vocês lembrarem quando eu falei dela, isso aqui é um parâmetro de centralidade. E esse S aqui, esse 1 aqui é um parâmetro de escala, né? A variável Cauchy, ela não tem momentos. A média da variável aleatória Cauchy é infinito. Vocês esperam, o segundo momento é infinito. Vocês esperam, então, que essa estimativa aqui de segundo momento vai estabilizar por uma variável Cauchy? Sim ou não? Se você fizer esse mesmo experimento que a gente fez aqui para a variável Cauchy, a curva que você vai obter é essa. Ela parece estar estabilizando? Não, né? Ela Não, né? Ela dá saltos dá abruptos, saltos. decai, sobe, decai, parada, sobe, decai, dando saltinhos. Por que a gente observa esse comportamento? Y2, o normal, essa integral aqui dá 1. Agora, uma Y2 com Cauchy, eu não coloquei uma constante que tem aqui, porque não ia caber no slide, mas essa integral aqui é proporcional a uma integral desse tipo aqui. Tá? Se você abrir isso aqui em frações parciais, você pode quebrar isso aqui na soma de duas integrais, onde a segunda vai dar menos π, e a primeira vai ser isso aqui, uma integral de menos infinito a mais infinito de dy. Isso aqui vai ser y, né? Y avaliado entre menos infinito e mais infinito, que dá infinito. A variável Cauchy, o segundo momento dela é infinito. O que eu vejo, então, quando eu construo esse estimador do segundo momento? É a mesma coisa que acontece quando eu tento construir o primeiro momento com uma variável que tem média infinita. O que acontece aqui? O estimador da média não estabiliza. A estimativa da média não estabiliza. Vocês estão vendo aqui? O que acontece com a estimativa do segundo momento aqui? Não estabiliza. Cada hora ele vai para um patamar. Vocês estão vendo? Se você vai investigar a convergência e você vê algo assim, é indício de uma variável aleatória que tem momento infinito. Se você está investigando a convergência e está vendo algo assim ainda, os pontos pipocarem, não tem convergência ainda. Convergência estatística, você vê com um comportamento assim. Tem uma flutuação, mas o patamar médio está estabilizado já. Tá? É assim que a gente analisa a convergência de uma simulação de Monte Carlo. Ficou claro, pessoal? Ficou claro, professor? Duas coisas que eu quero destacar. É imprescindível, em qualquer simulação de Monte Carlo que você fizer, você fazer esse estudo de segundo momento. Uma simulação de Monte Carlo que não faça isso é uma simulação de Monte Carlo de segunda categoria. Não é uma simulação de Monte Carlo bem feita. E outra coisa, um erro muito comum em livros, e muito comum que abre a boca, quem não sabe o que está fazendo, e abre a boca para dizer que é irrelevante essa questão do momento infinito, é porque não sabe o que está falando de simulação estocástica. Se você tem uma variável aleatória que o momento dela é infinito, não adianta fazer simulação estocástica com ela. Você não vai conseguir inferir nada, absolutamente nada dela. Porque não tem momento para ser inferido ali. Tá? Vocês estão vendo aqui isso. Tem coisas que podem ser inferidas dela? Tem. Você pode inferir o histograma a partir desses números aqui. Isso você sempre pode fazer. Agora, momentos estatísticos só fazem sentido você querer inferir informação de tendência central, de dispersão através de momentos, em variáveis que têm momentos bem definidos. Essa variável Z aqui não tem um momento, primeiro momento bem definido. Então não adianta querer inferir média para ela. Não existe média para ela. Tá?
Matheus, você tentou usar uma coxinha outro dia para representar os seus dados e queria calcular uma média lá. Você lembra que eu mandei você fazer sorteios com diferentes? Sim. Você fez? Aí eu mudei, eu aumentei o número de amostras e fiz várias vezes. A média fica alterando. Não altera muito não, mas altera, assim, uma quantidade interessante. Tá. Vocês viram por quê agora, né? Então é isso, pessoal. Aqui estão algumas referências. Professor, mas esse perfil da Cauchy no segundo momento não significa que não convergiu, né? Na verdade, é uma característica da função, mas... O segundo momento infinito significa que ela não converte. As estimativas de momento não convergem. Eu falei para vocês mais cedo o seguinte: se você tem a média de uma variável aleatória finita, na verdade, eu falei que se você tem o segundo momento finito, isso implica o quê? Que a média dela também é finita. Como é que é a recíproca dessa proposição aqui? Em lógica, se P implica Q, não Q implica o quê? Não P. Essas aqui são afirmações lógicas equivalentes, né? O meu, se P, então, Q é esse aqui. Se o segundo momento é finito, então o primeiro é finito. Como é que seria a contrapositiva disso aqui? A negação, se o primeiro momento é finito, qual seria a contrapositiva desse? Primeiro momento infinito implica em segundo momento infinito. Se um certo momento estatístico é finito, todos os momentos de ordem inferior também são finitos. Por exemplo, se o oitavo momento estatístico é finito, o sétimo também é, o sexto também é, o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro. Se um certo momento estatístico diverge, todos a partir dele divergem. Por exemplo, se o quinto momento estatístico divergiu, o sexto também vai divergir, o sétimo também vai divergir, o oitavo e assim por diante. Se a média divergiu, o segundo vai divergir, o terceiro vai divergir, etc. Tá claro isso aqui, pessoal? Sim. Então, a Cauchy tem todos os momentos indefinidos. Inferências de momentos na Cauchy, seja qualquer ordem nesse momento, não converge, porque não tem o que para onde convergir, tá bom? Então eu não poderia usar uma análise estatística usando o Cauchy. Se você quer inferir, se você tem um contexto onde tem momentos bem definidos, Cauchy não se aplica, tá? Entendi. Cauchy aparece, por exemplo, em problemas que você tem variáveis normais, a razão entre variáveis normais. Esse é o contexto próprio para Cauchy, tá? Você tem a razão em duas grandezas, uma grandeza normal no numerador, uma grandeza normal no denominador. Aí é natural ter uma Cauchy. Entendi. Eu espero que tenha desmistificado até agora nesse curso uma ideia que é muito ruim, que as pessoas ficam, que é, eu vou pegar pontos, vou ajustar a curva ali, vou ver a curva aqui, que a PDF mais parece com o histograma, e pronto, vai com Deus, vai essa. Por exemplo, se for uma Cauchy, tá bom, não estou nem olhando se ela faz sentido. Vocês, antes de ajustar uma distribuição, um conjunto de dados, têm que refletir muito se aquela distribuição faz sentido para aquele conjunto de dados, tá? Não é só olhar a aderência da distribuição aos dados, não, tá bom? É muito além disso. Você tem que olhar se faz sentido físico, você tem que olhar se faz sentido em termos das estatísticas de baixa ordem. Se eu tenho estatística baixa ordem bem definida para aquele problema, eu não posso botar uma distribuição que não tenha momentos, tá bom? Perguntas? No caso, o senhor já tinha comentado que o modo de elasticidade seria interessante utilizar uma gama. Uhum. E o coeficiente de Poisson? O coeficiente Poisson, que distribuição você pensaria naturalmente para ele? Então, porque na maior parte dos casos vai variar ali de 0 a 1, né? Não, ele varia de... 0 a 1 não, 0,5, por aí. Não, de menos meio a 1, né?
É menos meio alguns materiais, mas se eu souber que o material não responde daquele jeito, posso falar de 0, né? O limite teórico dele é de menos meio a 1, né? Sim. Qual a distribuição? Você tem um suporte finito. Qual a primeira distribuição que te passaria na cabeça aí colocar para ele? Normal não, né? Normal? Não, normal não faz sentido ainda. Normal tem que ser menos infinito ou mais infinito, suporte. Eu tenho um Uniforme? valor de menos meio a 1. Qual a primeira distribuição que vem à cabeça de vocês? Uniforme? Uma uniforme. Eu vou mostrar mais à frente nesse curso que se você usar uma uniforme para um coeficiente Poisson, uma uniforme definida nesse intervalo, você vai obter um modelo probabilístico fisicamente inconsistente. Por uma razão que eu vou comentar nessa aula. Tá bom? Beleza. Você tem que saber muito o que você está fazendo aqui, porque é muito fácil fazer bobagem. Sim. Tá bom? A distribuição, para te dar uma resposta, a distribuição, uma distribuição que pode ser usada para o coeficiente Poisson, que vem do princípio do máximo de entropia, ela não tem nome. Ela é uma distribuição de suporte finito, mas sem nome. Tá? Mas tem uma fórmula bem definida. Mais perguntas, pessoal? Professor, Oi, Gabriel. eu tenho uma dúvida aqui. Você comentou que aquele estimador de segundo momento, que seria... Você falou que métodos baseados em Monte Carlo que não utilizassem ele seriam tipo de segunda categoria. Talvez eu esteja... Uma simulação de Monte Carlo onde você não checa aquilo é uma simulação de Monte Carlo feita de qualquer maneira. Ela não é feita com cuidado, entendeu? Uhum. Você tem que sempre verificar aquilo para ter certeza que a simulação está convergindo. Talvez seja feito por baixo dos panos, mas eu utilizando um método, é o MCMC, na verdade, que é baseado em Monte Carlo. Ele verifica que é uma fração de aceitação. Eu não sei se isso tem essa relação, agora eu fiquei até curioso. Às vezes No MCMC você quer que convirja para uma distribuição estacionária, né? Uhum. Então, no MCMC, o número de amostras adequado é quando você já chegou na distribuição estacionária. Você tem uma espécie transiente antes, enquanto a cadeia está aquecida. Então, o teste que você tem que verificar lá não é o segundo momento, é você verificar se a sua cadeia de Markov já convergiu para distribuição estacionária. Ah, tá. Então tá ok nesse caso, né? Beleza. Obrigado. Você faz esse teste de verificar a estacionalidade da cadeia, né? Isso. A biblioteca faz, no caso, né? Show. Aqui, no fundo, é o que a gente está fazendo, é um teste de estacionalidade do estimador do segundo momento, né?